Olá, meus alunos do sexto ano. Hoje eu preparei uma aula para vocês sobre célula com os recursos que eu tenho aqui em casa. Vamos lá? Para falar sobre células, eu preciso falar para vocês sobre a citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células. Mas antes das células serem estudadas, elas precisavam ser descobertas. E como isso aconteceu? Alguns anos atrás, os cientistas eles só conseguiam estudar coisas maiores. Eles só conseguiam observar coisas que não dependessem de um objeto para eles olharem. Então, as estruturas que eles conseguiam ver a olho nu, eles estudavam, como o corpo, as plantas, os animais. Mas alguns cientistas, eles acreditavam que existiam seres bem menores, seres microscópicos. E foi daí que surgiu a ideia deles inventarem um instrumento para conseguir ver esses seres microscópicos. E foi daí que surgiu o microscópio. O primeiro microscópio ele foi inventado em 1500, por volta de 1500, basicamente em 1595, por Hans e Zacharias Janssen. Eles fizeram um aparelho bem simples, um instrumento bem simples, contendo apenas duas lentes, e deu o nome de microscópio. Então, aqui nós temos o primeiro microscópio. Cerca de 60 anos mais tarde, um cientista inglês chamado de Robert Hooke, em 1665, ele resolveu analisar a casca de uma árvore, que é chamada de cortiça. E nessa casca da árvore, ele viu que ela apresentava compartimentos vazios, ou cavidades vazias, e parecidas com favos de mel. E deu o nome em latim de cella. E foi daí que surgiu célula. Hoje, com o avanço tecnológico, nós temos microscópios mais sofisticados. Então, eu trouxe para vocês dois exemplos de microscópio. Um microscópio óptico, que ele pode aumentar até 2000 vezes o objeto a ser analisado, e um microscópio eletrônico, muito mais potente. Ele pode aumentar até 100 milhões de vezes o material a ser analisado. Então, um vírus que é muito pequeno, ele só pode ser visto com auxílio de um microscópio eletrônico. E para ser considerado ser vivo, o ser ele tem que ter pelo menos uma única célula. Então, esses seres que apresentam células, eles podem ser classificados de acordo com o número de células. Se eles apresentam uma única célula, são chamados de unicelulares. Se ele apresenta várias células, são chamados de pluricelulares. E a célula, o que é a célula? A célula é a unidade básica de um ser vivo. Então, para ser considerado ser vivo, ele tem que apresentar pelo menos uma única célula. E a célula é formada por três partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. O que é a membrana? A membrana é a estrutura que envolve a célula. O núcleo é a estrutura que fica geralmente centralizado no meio e é uma estrutura que controla todas as atividades celulares. E o que é o citoplasma? O citoplasma é a região que fica entre a membrana e o núcleo. Nele são contidos estruturas bem menores chamadas de organelas. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de uma célula animal, com a membrana, o núcleo e o citoplasma. Então, a membrana, ela envolve toda a célula, o núcleo fica no meio da célula e a região entre a membrana e o núcleo é o citoplasma. Nele são mergulhadas organelas e essas organelas, elas desempenham uma função dentro da célula. Por exemplo, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, produzindo energia. Os lisossomos são responsáveis pela digestão celular. O complexo golgiense, ele é responsável por armazenar tudo que é produzido dentro da célula. E o retículo endoplasmático, que fica bem juntinho aqui do núcleo, ele é responsável por transportar substâncias dentro da célula. Nós temos um exemplo de uma célula vegetal. E o que a célula vegetal difere da célula animal? Ela apresenta algumas estruturas que a célula animal ela não possui, como a parede celular. Além da membrana celular, a célula vegetal ela apresenta a parede celular,
que lhe confere uma certa resistência e geralmente é constituída de celulose. Temos os cloroplastos, que são organelas que armazenam um pigmento esverdeado chamado de clorofila, e esse pigmento absorve a energia luminosa para a célula poder realizar a fotossíntese. E temos o vacúolo, que armazena substâncias. Comparando uma célula animal com uma célula vegetal, algumas estruturas elas são bem parecidas, ou seja, tem na célula animal e na célula vegetal. Agora, as estruturas para diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal são cloroplasto, parede celular e o vacúolo. Portanto, eu faço a pergunta: qual é a célula que tem a capacidade de realizar a fotossíntese? A célula vegetal, porque ela apresenta o cloroplasto, que armazena clorofila, e a clorofila absorve a energia luminosa para realizar a fotossíntese. As células do nosso corpo, elas não têm o mesmo formato, elas podem ter diversas formas. Trouxe como exemplo uma célula alongada, como a célula muscular, uma célula discoide, como a célula do sangue, os glóbulos vermelhos do sangue têm o formato discoide, e tem uma célula, exemplo de uma célula estrelada, que é a célula nervosa. Então, como fica organizado o corpo humano? Aqui nós temos célula, conjunto de células forma os tecidos, conjunto de tecidos formam órgãos, conjunto de órgãos formam os sistemas e conjunto de sistemas forma o organismo. No nosso caso de estudo, o corpo humano. Aqui nós temos os tecidos. E o que são tecidos? Tecidos são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar uma função no organismo. E o corpo humano, ele apresenta 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e tecido conjuntivo. Onde tecido epitelial forma a nossa pele, tecido muscular, os nossos músculos, tecido nervoso formam órgãos como o cérebro, a medula espinhal, e o tecido conjuntivo, ele é subdividido em outros tecidos, como o tecido ósseo, que forma os ossos, tecido cartilaginoso, que forma as cartilagens, e o tecido sanguíneo, que forma o nosso sangue. O conjunto de tecidos formam os órgãos como o coração, os pulmões, o fígado, o estômago, o cérebro e os rins. E o conjunto de órgãos forma os sistemas. Aqui nós temos como exemplo sistema cardiovascular, formado pelo coração, vasos sanguíneos e o sangue. Sistema nervoso, formado pelo encéfalo, medula espinhal e os nervos. Sistema respiratório, formado por alguns órgãos como os pulmões, brônquios, traqueia, laringe. Sistema digestório, constituído pelos órgãos como esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o fígado. E o sistema muscular, composto pelos músculos. E o conjunto de sistemas forma o organismo. No nosso estudo de hoje, o corpo humano. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.